O workshop foi um workshop muito interessante porque nós conseguimos, com casos clínicos, ir exemplificando e depois com teoria para justificar o que foi acontecendo ao longo de cada caso clínico, e foi um workshop realmente muito engraçado. Em termos de responder essas perguntas, o que a imunoterapia tem neste momento aplicação quase transversalmente neste momento até já quase em todos os estadios, ainda não está oficialmente aprovada nos estadios mais precoces, mas na doença localmente avançada já está, e nos estadios avançados é uma terapêutica que já usamos desde finais de 2015, inicialmente em segunda linha e posteriormente em primeira linha. Portanto, penso que nos dias que correm, se o doente tiver bom estado geral, se não tiver critério para usar na primeira linha, porque aí tem que ter uma expressão de PDL1 acima de 50% e tem que ter um bom estado geral, ou poderemos usar uma combinação de imunoterapia com quimioterapia, não necessitando aí de ter a expressão de PDL1 acima de 50%. Em relação a como e quando, nós utilizamos neste momento a imunoterapia de uma forma mais ou menos transversal em todos os estadios, não no estadio precoce, porque ainda não está aprovado, mas já há vários ensaios, mas na doença localmente avançada e fundamentalmente nos estadios 4 de doença. Começámos por usar em segunda linha nos finais de 2015 e mais tarde tivemos a possibilidade também de usar em primeira linha. Inicialmente apenas nos doentes com PDL1 acima de 50% e mais tarde com a possibilidade da combinação, que neste momento ainda não está reembolsada em Portugal e, portanto, torna-se um problema porque é difícil conseguir aprovação do JAES, mas de qualquer forma é uma mais-valia e penso que a breve prazo poderemos passar a usar na nossa prática clínica. Portanto, desde que o doente tenha um bom estado geral, ou em primeira linha ou em segunda linha, exceto os doentes mutados que deixaremos para linhas mais posteriores, todos os doentes acabarão por fazer imunoterapia nos dias que correm. Realmente foi uma mais-valia porque, apesar de que nem todos os doentes respondem, aliás, a maioria dos doentes em segunda linha não responde, a maioria responde em primeira linha, mas o mais relevante é que os doentes que respondem se mantêm como respondedores ao longo do tempo. E nós temos já dados, quer do nivolumab aos 5 anos, quer do pembrolizumab já aos 3 anos, que nos mostram que aquele grupo de doentes que responde inicialmente, depois mantém, porque há uma memória imunológica e mesmo sob pausa do fármaco, o doente mantém-se em resposta e bem. Portanto, no melanoma já há mais de 10 anos de evolução com doentes nestas situações que responderam e que estão hoje livres de doença passados 10 anos. É uma coisa fantástica e nós temos muita esperança que no pulmão possamos vir a constatar exatamente o mesmo. Portanto, quem são todos os doentes, o ECOG é o mais relevante e o estado mutacional. Se o doente não tiver uma mutação-alvo, vamos preferir sempre tratar com terapêuticas-alvo. Se o doente tiver um bom ECOG e não tiver uma mutação-alvo, será sempre um bom candidato para a imunoterapia, que realmente veio revolucionar completamente a nossa vida e a vida dos nossos doentes. Depois põem-se alguns problemas que nós abordámos também no workshop, como o retomar dos fármacos nos doentes que têm, por exemplo, efeitos laterais e que têm que parar por efeitos laterais. Abordámos um bocadinho, ainda não há muita evidência científica sobre isso, mas o retomar um dia mais tarde, quando o doente progride, e começamos já a ter alguns estudos que nos mostram que se pode tentar este re-challenge do fármaco, sendo que cerca de 50% voltam a ter o efeito lateral que já tiveram ou outro, mas normalmente não têm efeitos mais graves do que aqueles que tiveram antes. Há um grupo de doentes que têm mais efeitos laterais, que são aqueles que tiveram o efeito lateral no primeiro tratamento mais precocemente, ou aqueles que tiveram um efeito mais grave que levou a um internamento. Esses devemos ponderar bem porque o risco é maior, mas nos outros parece que havemos de mais tarde ter evidência de que poderemos fazer, mas para já ainda não é definitivo.